Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mais que tinha. Boa tarde, amiguinhos. Tudo bem? Boa tarde, crianças. Hoje eu venho aqui fazer um vídeo, uma live, né? Um vídeo para contar uma história para vocês durante esse período que a gente está afastado, né? Sem ter aulinhas bíblicas, né? Participação nessa linha. Então eu vou contar uma história que chama-se Forte que Ficou Fraco. Mas para começar a contar essa história, eu vou falar sobre uma experiência para que vocês consigam entender qual é o sentido da história. Por exemplo, se nós fizermos uma experiência de uma mistura de água com terra, nós iremos ter uma água marrom, uma água suja, né? Essa água não vai ficar mais pura. E o que essa história quer nos mostrar é exatamente isso. Não vai ser referente à água, mas sim vai ser referente à pessoa. Nós, pessoas, se nós somos puras e nós nos misturarmos com pessoas ruins, com coisas ruins, ou nós formos ruins para algumas pessoas, ou se a gente fizer coisas erradas, nós estamos sujando a nossa pessoa, a nossa alma, né, perante a Deus, porque Deus não se agrada por isso, não é verdade? Então, eu vou falar, essa história forte que ficou fraco é o seguinte, é a história de Sansão e Dalila, tá? Então, havia uma família, né, um casal chamado Manoã, e ele era, ele vivia, né, Então, havia um casal, né, que chamava-se, o homem chamava-se Manoã, ele fazia parte do povo de Deus. E os israelitas, eles desobedeceram a Deus, né? Eles começaram a se envolver com um povo que não era correto, certo? Então, o que eles fizeram? Eles desobedeceram as ordens de Deus. E aí Deus conversou e pediu para um anjo ir até esse casal e dizer a esse casal que eles iriam conceber de um filho e que esse filho iria fazer um trabalho especial para Deus, porque esse casal era do povo de Deus e esse menino que viria ao mundo, ele iria proteger esse povo de Deus perante a todos esses outros povos que eram povos errados, povos inimigos, tá? Então, com o tempo, aconteceu de realmente a esposa de Manoã engravidar, concebeu o filho, essa criança nasceu, cresceu e ficou forte, né? Virou um homem bem forte. Esse homem aqui, olha, ele ficou bem forte e quando ele lutava com seu povo, ou tudo que ele fazia, olha, ele conseguia, pela força dele, ele derrubava todos, né? Só que, apesar dele ser forte, ele também tinha que cumprir com as exigências de Deus, porque Deus queria que ele obedecesse a vida toda, que ele não errasse. Por quê? Porque ele não poderia
comer uva, ele não podia tomar suco de uva, ele não poderia beber bebida alcoólica, ele não poderia tocar em nenhum corpo morto, ele teria que passar por perto, nem olhar, entendeu? Ele não poderia tocar. Só que aconteceu o quê? O Sansão, ele vinha obedecendo a Deus. Só que um dia ele foi passar por uma plantação. E nessa plantação, o caminho que ele estava andando, ele encontrou um leão. E nesse encontro, ele e o leão entraram em briga. Eles lutaram. E Sansão, porque era forte, o que aconteceu? Ele matou o leão, né? Mas ele não tinha arma, não. Ele somente matou o leão lutando com ele. E aí, ele continuou o seu caminho e foi embora. E com o passar do tempo, passou alguns dias, ele voltou lá naquela plantação. E ele, por curiosidade, foi até onde ele brigou com esse leão e queria ver se o leão ainda estava lá, o que tinha acontecido com o leão. E vocês acreditam que o leão estava lá ainda? Só que no leão, no corpo do leão, tinha um monte de abelhas e mel. E o que aconteceu? Sansão viu aquilo, pegou um pouco daquele mel e saiu comendo e levou para seus pais. Então, o que aconteceu? O Sansão fazendo isso? Ele desobedeceu a Deus porque ele tocou num corpo morto. E isso não poderia ter acontecido com ele. Ele não poderia ter feito isso. E ele deu aquele mel para os pais e não falou qual foi a origem e da onde que veio aquele mel. Enfim, aí o Sansão continuou sua vida e ele encontrou num povoado uma jovem. Essa jovem chamava-se Dalila. E eles se encontraram, se apaixonaram. E Sansão ficou com Dalila, namorando, vivendo com Dalila. Só que a Dalila, ela pertencia a um povo inimigo. Eles eram um povo inimigo. O que é povo inimigo? É povo que não faz as coisas certas. É povo que não segue a Deus. E por isso, Sansão, namorando com Dalila, o povo inimigo pediu a Dalila para que soubessem do segredo de Sansão por ele ser tão forte. Aí a Dalila, a sua namorada, né? Essa daqui, ó, a Dalila, tá? Ela e Sansão, ela fez perguntas ao Sansão em relação ao que deixava Sansão tão forte, o que era que ele possuía em seu corpo para ser tão forte como ele era. Aí então Sansão contou umas mentirinhas para Dalila. Mentiu que era porque ele não podia ficar amarrado, porque ele era forte pelo tamanho dele. Enfim, ele mentiu. Mas aí Dalila continuou insistindo até que ele contou a verdade. Então, mas aí de tanto que a Dalila insistiu, aí Sansão falou para ela que o que dava força para ele era o cabelo comprido. Aí o que aconteceu? Dalila contou para o seu povo e aí ela chamou um homem deles, do povo dela, quando Sansão dormia e pediu para que ele cortasse os cabelos de Sansão.
E foi o que ele fez. E aí Dalila fingiu que estava tendo um ataque do inimigo para ver se ele tinha força ou não. O que aconteceu? Ele estava sem força. Mas por que ele estava sem força? Não é por causa que cortaram os cabelos de Sansão. É porque ele havia já desobedecido a Deus. E quem dava força a Sansão era Deus. Ele já tinha pecado, né? Por causa do quê? Dele já ter posto a mão em um corpo morto e também estar namorando com uma pessoa do povo inimigo, né? Então já eram coisas erradas que ele fazia, entendeu? E aí com isso Deus tirou a força de Sansão. E aí o inimigo avançou em Sansão, atacou ele e perfurou os olhos de Sansão, deixando ele cego. E aí o que aconteceu? Jogaram ele numa prisão e abandonaram ele lá. Mas um dia eles fizeram uma festa e pegaram Sansão e levaram ele para fazer brincadeira com Sansão, brincar com a vida de Sansão, com a estrutura de Sansão, né? Pelo que ele tinha feito, pelo que ele perdeu. Entendeu? Eles queriam se divertir através da pessoa de Sansão. Aí eles levaram Sansão lá para a festa e nessa hora Sansão chamou um menino, né? Ele não enxergava mais, mas ele tocou nessa pessoa e pediu para que ele ajudasse Sansão a colocar as mãos naqueles pilares daquele templo onde eles estavam fazendo a festa. E Sansão colocou as duas mãos junto aquelas bases, né? Essas muralhas aqui, né? E Sansão encostou. E o que ele fez? Ele juntou a força que ele ainda tinha, junto com esses dois pilares, e derrubou todo o templo. E o que aconteceu? Aconteceu que Sansão, junto com aquele povo inimigo, morreu. Então, o que ele quis? Porque um pouco antes dele fazer isso, ele orou a Deus. Ele se lembrou de Deus e pediu para que Deus desse força para ele poder se vingar daquelas coisas ruins que tinham acontecido com ele, de se vingar daquele povo. E aí ele teve essa força, Deus deu a força para ele novamente, mas para quê? Para que ele fizesse a justiça dele, né? Então, o que mostra essa história de Sansão para a gente? Mostra que nós não devemos pecar, nós não devemos desobedecer a Deus, porque se nós desobedecermos a Deus, andarmos no caminho errado, fazermos coisas ruins para outras pessoas, nós perdemos as nossas forças, nós ficamos fracos, nós ficamos tementes, né, a Deus, porque nós precisamos de Deus e não temos que ter medo de Deus, e sim termos Deus no coração para nos dar força, para nos dar vida, para nos dar luz, para nos dar humildade, para nos dar companheirismo com as outras pessoas, fazer o bem. E é isso aí, meninos e meninas. Crianças, então essa hoje foi a nossa história de Sansão e Dalila, né, do nosso livro da Bíblia. E até a próxima, se Deus quiser. Beijos a todos. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão que pediu a Deus novamente.